Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um Na Mesa com o Pai. Hoje vai ser um programa um pouco diferente, um podcast um pouco diferente. Hoje eu tô aqui com meu amigo Marlon. É isso aí, salve galera, tudo bem com vocês? Diego Cavalcante. Tamo aí, rapaziada. E Michel. E aí, Loura, tudo bem? Então, cara, hoje vai ser um papo um pouco diferente. Hoje nós vamos levantar aqui algumas questões, alguns assuntos. Vamos debater aqui um pouco sobre o que a gente levantar aqui. A gente vai tentar entender um pouco, né, sobre o que será levantado aqui. E deixar o Espírito Santo guiar esse podcast. E aí, galera? Salvando. Alguém tem uma coisa a dizer aí pra gente começar esse podcast? Prazerzaço estar nessa mesa aqui com essa galera que a gente já convive bastante junto, ministerialmente, Verdade. experimentando o que Deus tem feito aqui, não só na casa do Pai, né, mas por onde a gente tem passado junto. A gente tem visto as maravilhas do Senhor e o como Ele é bom com a gente, né? Que a gente mesmo falha, o pecador, mas quando a gente se junta, Deus tem se feito presente e as coisas têm andado. Graças Né, a Gil? Deus. É isso aí, né? Já falou, né? Que é um prazer estar aqui, né? Ainda mais aqui, a gente fica meio nervoso, eu já falei que tava nervoso. Vambora, né? Mas é como eu falou, cara, é um prazer a gente estar aqui hoje, né? Pra falar mais do que a gente tem, como falou, que é o ministério, que a gente tem vivido junto. Não o ministério Casa do Pai, mas sim o nosso ministério fora da Casa do Pai. Tem sido um elo muito legal que a gente está vivendo, né? Uma aliança bem legal, tem várias pessoas envolvidas e Deus vai falar muito aqui hoje. Amém. Vai continuar, né? Porque a gente estava aqui na resenha aqui antes. Então, Que resenha, né? Que resenha. Vai continuar. É muito bom estar vivendo tudo que a gente tem, né? Essa questão de Deus vem mostrando tudo pra gente. E a gente tá vivendo isso junto. É um prazer demais. É porque, cara, cada um vive alguma coisa, né? Eu tô vivendo alguma coisa, uma experiência, o Marlon tá vivendo uma experiência, o Diego, o Michel, cada um tá vivendo uma experiência. A gente, ministerialmente, a gente anda junto, mas no interior a gente tá vivendo uma experiência diferente. Eu digo por mim, o Marlon também compartilhou um pouco aqui. O Diego que ministerialmente e o Michel, a gente trabalha junto, então a gente acaba vivendo alguma coisa lá em cima junto, a gente conhece um pouco da história um do outro, mas a gente pode destrinchar aqui, né, o que a gente está vivendo no dia a dia, levantar alguns assuntos aqui que a gente tem visto, né, principalmente nessa geração, né, dos jovens aí, né, questão de buscar mais o Senhor, né, leitura mais bíblica. Lidar com jovens Exatamente. também. Vocês que estão na frente ali sabem mais, inclusive, do que eu. Então, como eu falei pro Diego, falei, cara, eu sou um braço aqui pra vocês, o que precisar, eu tô à disposição, quero agarrar junto, que eu gosto de ver acontecer, mas eu imagino, cara, o quão desafiador é. Às vezes você busca ali, você procura encher aquele lugar do Espírito Santo, clamando e tudo mais, e de repente vem uma mensagem de, cara, eu parei, cara, tô desanimado, e às vezes você vai ver os motivos. São motivos que você olha e fala, irmão, você já viu coisa demais pra parar por aqui. Exatamente. Tão desafiador isso aí, né? Acho que já pode ficar o primeiro assunto, né, cara? Pode ir embora. Já pode ficar por aí o primeiro assunto, né? Os prazeres que tem tirado a gente do foco, os jovens do foco, né? Satanás é astuto, né? Ardiloso. Então ele age com ferramentas que acaba tirando nossos focos, tirando nosso foco, né? Tirando o foco dos jovens, porque é uma área que ele está atacando bastante, né? Que é nos jovens, porque ele sabe que o avivamento que está para vir vai a partir dos jovens, nós vamos participar disso, não? Eu também sou jovem, tá, gente? Eu saí de lá, chamaram o jovem e eu fui lá. Eu olhei pra lá, o que o Marlon tá fazendo aí? Eu sou jovem. Tem jovem velho? Jovem. Jovem ainda. Alguém quer começar? O que é? Sobre esse assunto. Esse assunto é, como eu falo, né, voltado aos jovens, cara. Os prazeres que eles têm hoje. Porque muitas das vezes a gente, como você falou, a gente está aqui com eles semana após semana e daqui uma semana desanima. Como que pode uma pessoa que vive no momento desanimar tão fácil? Verdade. Porque, igual assim, eu vejo que tem muitos que agem por emoção, né? A emoção é uma coisa que só vai passar, vai dar ali e passa. Né? Chega ali num momento e viu aquele tempo ali e passou. Igual a gente teve trabalhando no retiro ultimamente, foi um tempo de emoção. Aí saiu do retiro, fica, né, esse Instagram, né, botando aquelas músicas mundando, essas coisas. E esses prazeres mundanos, mano, eu tenho que falar, isso não é ruim, o que o mundo oferece. Não, é bom, pô. Portanto que, né, se fosse ruim, ninguém tava caindo. Exatamente. Então, assim, a gente hoje
às vezes toma um balde de água fria. Verdade é essa. A gente tá ali, né, falando, poxa, vai conseguir. De repente, poxa, por que você não foi na célula? Por que você não foi? Ah, não, tô desanimado. Mas por quê? Porque muitas das vezes que eu vejo muito, é assim, hoje, eu falando no meu ponto de vista. Mano, quando eu tô num lugar, parece que eu tô sendo filmado o tempo todo. Não sei se é com vocês é assim. Parece que eu tô sendo filmado. Eu fico assim. Sabe, mas esse é o temor que a gente tem. Isso aí. É aquele temor que a gente tem, parece que eu tô num lugar, mano, que as câmeras estão tudo pra cima de mim. Se eu fizer alguma coisa errada, parece que eu tô olhando aqui. Tá parecendo um telão. Exatamente, mano. Alguém tá te vigiando. Mas é o temor que a gente tem pelo Senhor. Isso aí. E eu vejo que muitos ainda não sentiram esse temor. Viveram a emoção, não esse temor. E querendo ou não, mano, o crucial é isso. Temor a ele, mano. Foi por ele. É isso aí, cara. Entendeu? É isso aí. E essa galera que tem, né, ficado meio alto e meio baixo, não tem sentido esse temor. Eu acho que nunca sentiu esse temor. Porque eu acho que quando a pessoa sente isso, mano, infelizmente não consegue largar, mano. É constrangedor o pecado quando você tem o temor, cara. Isso aí. Porque o pecado, às vezes, a gente dá aquele deslize e a gente fala, meu Deus do céu, vacilei. Se gera um constrangimento absurdo que você fala assim, caraca. Muito. Entendeu? Aquele encontro. Exatamente. Fala, cara, como que eu caí nisso? Entendeu? Às vezes é um troço bobo, igual exemplo, às vezes um xingamento, uma coisa assim. Naquele horroroso ali, o cara solta um palavrão, o cara fala, meu Deus do céu, como é que eu tô desse? O que eu tô fazendo? Parece bobo um palavrão. Mas é pecado, cara. É algo que se você não se policiar, você leva pra dentro de casa, daqui a pouco, entendeu? Vai virando uma rotina. Contamina. Começa numa palavrãozinho, quando vê, você tá... Pô, e tudo começa também com as coisas que a gente precisa abrir mão, cara. Por exemplo, se eu sou um jovem, eu sei que o Instagram é muito tentador pra mim, algumas páginas que eu sigo, algumas meninas ali que eu tô vendo, e aquilo ali tá me levando lá pro velho homem ficar mais aguçado. Meu irmão, eu preciso tomar a decisão de partir fora daquilo. E a decisão é a questão de queimar o barco. Falo já há bastante tempo. A gente precisa queimar o barco, pô. Se você chegar num lugar onde você sabe que você vai batalhar, os vikings faziam isso. Chegava num lugar, cara, a gente não pode retroceder, vamos queimar o barco. Pra trás a gente não tem como ir mais. Só pra frente agora. Pra frente, isso aí. E falta muito disso também, decisão de queimar o barco, né? Porque, e aquilo que você falou, é muito interessante, que é o mal de água fria, porque você paga um preço por eles também. Né? Quando você tá numa liderança, você tá, além de você buscar por você, sua família e tudo mais, se estende a buscar por eles. Sim. E aí você paga um preço e você vê eles negociando por pouco, né, mano? Por tão pouco, isso aí é complicado. E é triste porque você vê o potencial que eles têm. A gente viu no retiro, né, cara? Exato. O potencial que eles têm, eles se entregando, entendeu? Eles ali face a face, cara. E, tipo assim, por tão pouco às vezes você vê as pessoas se afastando, você vê os jovens se afastando. Pô, é doloroso demais. E a Bíblia fala que a força tá neles, né? Exato. Jovens, eu chamo vocês porque vocês são fortes. E é diferente. O culto, quando a gente voltou do retiro, é diferente. Porque a força tá neles. A gente falou isso, né? Se os jovens soubessem o poder que eles têm, cara, rapaz, é diferente. Se junta 10, 15 jovens ali na frente num culto, irmão, pode estar o culto mais frio que for. Rapaz, vai pegar fogo. Vai pegar. Muda, se eles fizerem, tipo assim, se juntar, igual a gente falou, se juntar e sair na rua e eles forem falar alguma coisa, se eu for orar por alguém, já muda a vida de alguém. Sim, ali já faz uma atmosfera diferente. É isso. Eu tiro por mim, você imagina você tá passando na calçada da fama, bota que eu não fosse crente, eu tô passando ali e vejo, caraca, um monte de jovem ali evangelizando, entregando alguma coisa, orando, cara, impacta, cara, não tem como não impactar. Você chega e vê um idoso de 50, 60, idoso de 50 você vê uma pessoa ali não, quase um idoso. Você vê uma pessoa com mais idade, 50, 60 anos, falando de Jesus, eu falo, beleza, a pessoa viveu, né, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo impacto. Você fala assim, cara, um jovem que podia estar fazendo N coisas, escolheu estar ali vivendo para Jesus e se entregando, gastando a vida para Jesus. A gente tem até pelos discípulos, né, que foram chamados e eram jovens, né? Não tinha idade avançada, não tinha coisa, eles eram jovens. Isso aí é até interessante, porque quando Jesus pega o peixe e tira a moeda da boca do peixe para poder pagar lá o imposto, tava ele e Pedro, pô. Era os únicos que eram isso aí. Ele tinha uma idade para pagar imposto. Todos os outros eram jovens ali. É isso aí. E por que foram eles? É a força que eles fariam. Tudo que... Cara, a gente pode até tentar acompanhar os caras, mas não dá pra passar. Não dá. Mas o que a Bíblia nos ensina é isso aí, cara. Nunca a gente vai chegar no pé dos caras, meu irmão. Mas o que a Bíblia ensina a gente, meu irmão,
o foco é eles. A gente pode não alcançar. A Bíblia fala que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Não é fisicamente, mas é em caráter, no amor ao próximo, nas atitudes. A gente nunca vai se comparar a eles, jamais. Mas a gente tem que tentar chegar no próximo, mais próximo possível. A gente tem que chegar o mais próximo possível. Porque a gente emprega muito com testemunho, né, mano? Não adianta a gente, né, fazer uma parada que não vai agradar. Sim. O mais certo que a gente esteja, tem que tentar ser certo, né, mano? Que certo a gente nunca vai ser, mas tentar alinhar naquela mesma linhagem que ele deu, né? Isso aí. E a mesma coisa dos jogos é assim, mano. Eles têm uma vontade pra fazer muitas coisas, mas acaba nessa parte do temor. Se tivesse temor, mano, eles mergulhavam de cabeça. Né? Mas conforme não e a gerou, né? Também, a gente precisa ser mais constante. Então, acontece uma coisa que isso que eu tenho reparado. O jovem, ele, um exemplo, passou por um movimento desse, ele vai ser cheio, ele vai sentir a presença, ele vai querer estar naquele movimento. Mas a partir do momento que ele deu o primeiro escorregão, parece que ele desanima e fala assim, caraca, isso não é pra mim. É porque não vive o processo, né? Eles têm que entender que eles viveram algo sobrenatural e ali foi um start para eles. Isso aí. Começar a caminhar. Só que durante isso tem um processo. Isso aí. Tipo assim, ninguém vai do início de 0 a 100 rápido assim, né? Quando você caminha com Cristo. Você viu Moisés? Você passa por um processo. Entendeu? Você vê quantos anos eles passaram ali, ficaram ali, daquele negócio, sofreu, quando deserto, tal. Um monte de coisa aí, por uma explosãozinha de um diazinho só, deixou de entrar na Terra Prometida, né? Então, tipo assim, eles têm que entender isso. Há um processo a ser vivido. Então, tipo assim, vai ter hora que vai ser um pouco mais difícil, só que aí, o que você vai escolher? Né? Aonde que você vai colocar a tua aposta, né? Antigamente o pessoal falava que tinha a história dos cachorrinhos, né? Tinha um cachorrinho que era o da carne e um cachorrinho que era do espírito, e as pessoas aproveitavam pra só alimentava mais o da carne, tava bonitão, era um cachorro, toda coisa, e aí o do espírito, o cachorro magrinho. Então, tipo assim, qual que você quer fazer? O que você quer fazer? Fácil, não é? Né? A gente viu aí, tanto os discípulos quanto que vieram depois deles ali, pertinho ali, junto, sofreram, né? A Paulo aí, que ninguém até hoje sabe qual é aquele espinho naquela carne, mas ele carregou isso no ministério dele todo. Então a gente, tipo assim, tem um processo para isso. E acho que isso que falta deles, entender que eles vão viver um processo. Não vai chegar hoje e amanhã já virou um Billy Graham da vida. Pois é. E a partir desse movimento, desse mover, igual você falou, a partir do momento que a pessoa toma uma decisão, passou por um movimento desse, igual o retiro. A gente usa o retiro porque foi o mais recente, né? Vamos botar assim. Passou pelo retiro, a pessoa toma uma decisão, irmão, é exatamente aí que Satanás vai cair matando de cima, meu irmão. Exatamente. Então você não tem que ficar se culpando, eu não sou merecedor, você é, cara. Só que a partir do momento que você se direciona pra Cristo, pra cruz, meu irmão, aí Satanás vai ficar furioso, vai vir em cima, toda a tentação que ele puder botar em cima, ele vai. E ele é ardiloso. Ele conhece as coisas, ele não prevê, ele não lê a nossa mente, mas ele vai usar as ferramentas que ele já tem, o que a gente deu pra ele. Então, tipo assim, errou, meu irmão, levanta e continua. O Espírito Santo tá ali, meu irmão, de mão dada. Ele não quer ninguém pra trás. Pois é, e se eles soubessem um pouco também a fundo do que a gente passa pra poder se manter, e não, é o mesmo processo deles. É isso aí. A gente, dadas as devidas proporções, a gente passa pelas mesmas tentações, ou maiores, inclusive. Exatamente. Uma conversa que a gente bem familiar. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, né? Isso aí. E o que a gente vive hoje também, tipo assim, o que eles estão vivendo hoje, às vezes muda alguma coisa, mas foi uma coisa que a gente já viveu. Sim. Então, se a gente está querendo falar, dar um toque, alguma coisa assim, não é porque ele, tipo assim, só tá acontecendo com ele. Isso aconteceu com a gente, aconteceu com Ou tá até acontecendo, né? a gente, ou então tá acontecendo alguma coisa. Então, tipo assim, isso aí vai acontecer, só que eles precisam pegar isso aí, tipo assim. Eu acho que a mensagem que tem que ser passada para eles é que não se distrai. Não se distrai no meio do caminho. Tem muita coisa que eles podem aproveitar em Deus. Muita coisa que eles podem fazer, cara, pro reino, pela força que eles carregam. Às vezes, numa distração, desculpa a expressão, mas uma distração idiota, o cara vai perder, irmão. Vai perder, porque Deus vai levantar outro que vai fazer. Exatamente. É o mínimo, né? O diabo precisa do mínimo. Mas a gente tem batido aqui na tecla dos jovens, mas tem muitos adultos também, né? As pessoas estão se desviando por pouco. Entendeu? E às vezes um relacionamento não deu certo, ou alguma coisa não deu certo na vida e tá
vou trocar Deus por uma saidinha ao ladinho, entendeu? Pois é. Muito triste hoje. Deus vai levar só dar uma saidinha. Mas quando eu vou precisar, eu sei que eu vou ter ali. Eu vou ter Deus ali, eu vou ter as pessoas que eu tinha, mas pode ser tarde demais. Eu acho que a presença de Deus é uma moeda de troca pro ego dele. Porque tô mal. Cara, é o que eu costumo orar sempre, que eu aprendi, até numa pregação do André Fernandes que eu vi, e eu levo isso pra mim, toda oração eu falo, porque eu preciso entregar o dia mal pra ele, mas eu entrego o dia bom também, cara. Eu entrego os dois. Porque, meu irmão, sem a presença não dá. Não tem como, não dá. E tem dia que, de fato, o céu é de bronze, pô. Pode ter que agradecer por esse céu de bronze. É isso aí. Às vezes é o dia da aprovação. É o dia da aprovação, meu irmão. É o dia da prova. A gente passa estudando ali, né? Um período, né? No processo ali, só aprendendo. O Espírito Santo ministrando, a gente aprendendo. E o dia que o Espírito Santo fica lá, é o dia da prova, meu irmão. Vai ter dia que a gente vai falar assim, Espírito Santo, fala, cara, não é possível, ninguém escuta. A prova vai ser prática. Meu irmão. Muito aumentar nessa prática, né, mano? Cara, porque às vezes não suporta o silêncio, meu irmão. Exatamente. Não suporta o silêncio às vezes do Espírito Santo. O Espírito Santo tá te provando, não, o Espírito Santo não fala comigo e pronto, aí fica rebelde. E porque também é muito fácil eu praticar a fé pra você. Você chega pra mim e fala assim, cara, eu tô passando por isso, aí eu vou te encher, eu vou encher teu coração. Não, irmão, você tem que permanecer e contar comigo. Aí quando é comigo, eu já começo. Porque a gente também tem que entender que é o tempo, né? O tempo de Deus é o nosso tempo. Então, às vezes, a nossa prova prática, por mais que a gente viva a gente não sabe se ela pode durar um dia, 10 anos, 20 anos. Então, tipo assim, mas a gente tem que ver, porque até a gente não tá perfeito, então até não chegar a nossa hora ali, se a gente não for batalhando para aquilo, pra gente evoluir, né? Pra mostrar pra Deus, olha, eu posso passar de nível, eu posso ir de fase. A gente fez, né? A gente pode mergulhar mais fundo. A gente pode ir pro próximo nível. Não vai acontecer. Ele vai te testando as outras coisas, tudo você vai crescendo, você vai fazendo, mas aquilo ali, talvez que é, principalmente quando é a coisa que a pessoa mais quer, né? Ela não consegue mudar aquilo ali, cara, aquilo vai ficando, porque ele não vai ter mudança ali. E como é que ele vai te dar uma coisa que você não tá pronto pra carregar? Pois é, cara, aí você tem um pecado de estimação, você deixa guardado ali na tua gaveta, você vai continuando aquele cara ali até o ponto, o perigo é isso, até o ponto que aquilo ali não te incomoda mais. Isso aí. Porque te incomodou a primeira vez, você falou, cara, eu preciso melhorar isso aqui ainda pesa pra mim, tá me afastando do amor de Deus. E aí de novo o Espírito Santo tá te falando, cara, até o momento que você se acostuma com aquilo ali. Então, o pior é isso, porque quando você se acostuma, quer dizer que o Espírito Santo tá menos em você, que ele te cobra menos. Ele cansou, pô. Ele cansou. Como uma pessoa do Espírito Santo, ele vai cansar. Rapaz, eu canso de falar pra eu determinado assunto. Não faz. Tem hora que eu falo, vou deixar ela quebrar. Se quebra aí, quebrou, te avisei. Mas eu tô aqui. É o que eu falo, é o que eu passo pros meninos. Tá aprontando, cara, não sobe no sofá e pula. Cara, não sobe no sofá e pula. Chega uma hora que eu falo, beleza, quer subir? Na hora que chorar, eu venho em socorrer. Isso aconteceu, eu vou estar ali. E assim é o Espírito de Deus, ele vai estar ali. Só que quando acontece, o interessante é que eu não vou até ele. Eles vêm até mim. Eles vêm quando até a pancada é forte, né? Eles vêm até mim. Falam, papai, machucou. Mas eu avisei. Eu avisei que ia machucar. Agora é contigo. Eu tô aqui pra te ajudar, mas você vai passar pelo processo de curar o teu machucado aí. É isso aí. Mas uma coisa que tu falou aí também, Marlon, que tipo assim, tu enche ele, né? Quando ele tá precisando, ele te enche. Mas e quando ele não vai te encher como tu precisa? A gente já vai botar a culpa nele. Não me procurou. Exatamente. Cadê meu braço direito? Quando ele precisou, eu ajudei ele. Mas e agora que eu tô precisando, ele não vem me ajudar? Isso aí. Muitas das vezes a gente bota muita empecilho no outro, né, mano? A pessoa não vem, o pastor não vem, mano. Mas enquanto tu teve ali para servir alguém? Tu teve ali para tu ajudar alguém? Entendeu? Porque às vezes a gente fica procurando, como que fala? Estratégia para poder fugir, mano. Da igreja, dos lugares onde tá, das mesas. Tem um motivo já. Exatamente. O motivo vai estar se enganando. Deus não tá comigo, mas nunca está do teu lado, pô. Vou lá na igreja, mas tem sempre uma panelinha. Exatamente. Eu escuto isso muito de pessoas que estão desviadas, cara. Às vezes eu chamo pra ir na igreja, converso ali intimamente. Antes de eu chamar pra igreja, eu converso muito intimamente pra entender. Isso é amigo, né? Isso torna amigo da pessoa. Quando eu chamo pra ir pra igreja, cara, as desculpas são essas. Porque tem panelinha.
porque tem pessoa que não vai falar comigo direito, tem pessoa que vai jogar de cima a baixo. As pessoas estão preocupadas com a pessoa em si, mas não estão preocupadas com ela mesmo. Cara, você tem que estar na igreja, você tem que ter a comunhão aqui por você mesmo, cara. Exatamente. Porque a gente que precisa do Espírito Santo, não é o Espírito Santo que precisa da gente. É isso aí. Entendeu? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Não o Espírito Santo ser cheio de mim. É o contrário, entendeu? Quem precisa sou eu. Exatamente. E por muito tempo. A pessoa precisa entender a dependência. Eu vinha pra igreja aí por muito tempo, antes de andar no futebol, mas sozinho, sentava lá na frente, mano, E depois a gente vai se empolgando, né? A gente vai acessando. Tu entendeu a dependência que você tinha. E é comigo a parada. É comigo. Vocês podem ver que quando eu chego aí no culto, eu falo com todo mundo. Pegar no microfone na frente, eu sento lá e acabou, meu irmão. Isso aí. Sou eu que preciso. Eu sou o mais sujo aqui, eu preciso me limpar. Porque santo não é aquele que nunca se suja. Mas é aquele que se limpa todo dia, pô. É isso aí. E aí por isso que eu falei, aí entra o que você tá falando. Cara, eu não vou porque, meu irmão, se você soubesse o quanto você precisa, é sobre você e ele, cara. Todos nós, né? Todos os dias, mano. A gente peca, cara, não A gente adianta. pega e tem que falar. Eu preciso todos os dias, independente de qualquer coisa. Por mais que tenha mergulhado num dia no outro, tu vai, querendo ou não, mano, teu foco não vai ser 100% naquele, né? Naquele dia, não vai ser tudo igual. Vai ter gente que fala, tem um dia de bronze. E aí, o céu tá de bronze, mano. E aí, mano? E aí? Qual é a tua convicção? Qual é a tua fé? E agora? Onde tá firmando teu pé? Às vezes tu bota expectativa em pessoas, né? Como a gente tava falando. Pode levar expectativa na pessoa. E o relacionamento que você falou é você e Deus. É a mesma coisa. A gente vê isso em todas as igrejas. Se o pastor tirar férias, metade da igreja tira férias. Porque parece que as pessoas estão lá por causa de um homem. Não é, cara. O nosso culto, a nossa adoração continua. Aí fica a pergunta: o que define a sua fé? É Jesus? É você e Jesus ou é as pessoas que estão do seu lado? Exatamente. Tem pessoas que é carregado pelas pessoas do lado, entendeu? Como é que chama de amuleta? É muleta, né? É amuleta? De muleta. É. Se meu amigo sai daqui e acabou de fé. Você, tipo assim, quando você vive desse jeito, você esquece de fazer as suas obras. E aí você tá vivendo as obras dos outros e esquece de fazer as tuas. E aí na hora dos outros. Então, aí na hora que chegar lá. E na hora que chegar lá no dia que você for, que vou chegar lá agora, abrir tua carta aqui, o que você fez, peraí. Pô, mas tu. Só na carona. Tu não fez nada, cara. Só acompanhou os outros. Não, mas eu tava ali do lado do Michel. Ele tava acompanhando lá, eu tava. Mas esse era o ministério dele, não era teu. Não, mas eu tava também com ele. Eu tava com o Diego lá, não. Só na carona. Eu queria isso, né, mano? É outra coisa. Às vezes muito mais leve do que isso. Era uma pessoa que tava ali do teu lado o tempo todo, mas que tava com o olho no Michel, né? Isso. Na gente lá na segunda-feira, até levantamos na sexta-feira, a gente levantou um caso. Como é que é da mulher? E ela perguntou qual era o ministério dela, né? A gente teve, tipo assim, o cara chegou assim, foi falar lá, eu fui pastor, preguei e converti 700 mil almas. Aí chegou lá na hora, então, mas eu te chamei para ser um administrador. E nessa forma você converteria 1.500 almas. Aí chegou lá uma mãe toda simples, humilde. Então, eu só cuidei dos meus filhos. Aí ele falou, então, você fez o que eu fui chamado. Porque através de seus 2 filhos, 5.000 almas foram salvas. Você cumpriu o seu chamado. É isso aí. Às vezes a gente se compara, né? Compara o nosso chamado com de outras pessoas. Cara, pega o que Deus deu pra você e faça. Se for limpar um banheiro, se Deus me botar pra limpar banheiro, eu vou limpar banheiro. Se for esse meu chamado. Se for pra limpar, se for pra cozinha, onde Deus me colocar, eu vou fazer. É adoração, né? Ele já aprendeu. Ué. A gente tem que fazer o nosso melhor, E não há pecado nem erro nenhum em você admirar o que o outro tá vivendo. Admirar. Mas você precisa viver a tua história com ele. É isso aí. Ele te chamou por um propósito. É isso aí. A tua voz vai alcançar ouvidos que a minha voz não vai alcançar. Você tem que viver a tua história. E ele tem experiências incríveis para cada um de nós. A gente tem que estar disposto, pô. Tem que guardar o nosso lugar secreto para quê? Gerar intimidade. Porque o pessoal gera intimidade quando tá, por exemplo, eu e você trocando uma ideia, tá eu e você. Vai ser uma conversa mais íntima. Eu vou gerar intimidade contigo. Se todo dia eu estar conversando contigo, vai chegar um ponto que você vai saber coisas minhas e suas que bateu o olho e fala, cara, mas tá bem. Só não olhar, né? Não olhar, já conhece a pessoa. Esse nível de intimidade. E aí você vai ter confiança de contar segredos. Pô, vou te contar uma parada. Eu não tinha vontade de contar com ninguém, mas hoje gerou isso pelo nosso contato. Isso aí, vou te contar. E aí entra o que eu busco. O que é, irmão? Ouvir os segredos do Espírito Santo.
o que ele quer fazer com a igreja. O que ele quer fazer comigo, pô. Eu acho que isso aí todo mundo, né? Fica nessa pergunta, né? Então levanta aí. Mas aí é que tá. O quanto a gente busca isso no nosso secreto. É o secreto que gera isso, pô. Exatamente. Ah, mas eu não tenho tempo de qualidade com ele. Então, irmão, desculpa. Não vai ter segredos de qualidade que ele vai te contar, pô. Não vai. Não vai ouvir uma voz de qualidade. Não vai, pô. A gente tem que gastar esse tempo com ele. Então, e acho que tu falou também é uma parada que é chave também. O tempo de qualidade, né? Porque às vezes o cara tá lá orando 1 hora, só que a cabeça dele tá em outra coisa, viajando. Criança gritando, não sei o quê, não tá nem mãe. aí. O cara que se entregou 5 minutos. Isso. Já é recebeu. isso. Pô, toque, Michel. É isso, pô. É isso. Entendeu? Não existe esse tempo, né? É. Tipo assim, uma fórmula certa. Não existe uma fórmula certa. Não. Existe o tamanho da tua entrega. Só que sua entrega, se ela for intensa em 5 minutos, pô, Valeu mais do que 2 horas. valeu mais 2 horas. Imagina você gasta 5 minutos intensos com ele, pô. Só você e ele. É diferente. Loucura, né? É O diferente. quanto que a gente não fala em 5 minutos? Eu sou metralhadora, se demora eu não posso. Então você consegue, mano, ter esse tempo de qualidade, você consegue. E precisa, é preciso. Necessário, né? Eu costumo falar, né? Aquele dia a gente tava conversando sobre esse assunto. Falei, pô, mano, tem gerado uma parada diferente com a gente. Um amor mesmo, né? Que a gente tem tido pelo próximo. Esses tempos eu tava tendo uma. A gente saiu da igreja aqui meia-noite, a gente foi comer uma parada ali fora. Tinha um menino, mano. Ele pediu as moedas pra gente. Aí aquele menino me deu uma. Assim, eu falei, cara, eu quero conhecer, quero saber quem é esse moleque, mano. Novinho, tem 24 anos. Pô, mano, aí, tipo assim, falei, cara, o que é da tua vida daqui pra frente? Eu não sei. Aí na hora que eu comecei a falar com ele, aí ele rapidinho meteu o pé. Só que não saiu da minha cabeça aquele garoto. Não saiu, sabe, aquele amor, mano, que eu nunca tinha sentido essas paradas assim, pelos outros. Eu falando, você é hipócrita de falar, né? Isso aí, não. Aí, por enquanto na rua, ele fala, ei, piloto, como é que tá? Começa a conversar comigo. Eu tô conhecendo ele aos poucos, mano. Querendo ou não, tá gerando esse amor. Aos poucos. Dentro de mim, mano. Pelo próximo. Ah, porque o cara tá numa situação de rua, porque o garoto morreu, 24 anos, mano. Cara, Na situação de rua. Ué. Porque eu gosto de falar com você, né, mano? Meu negócio não é muita coisa, é X1, né, que fala agora. Mano a mano, mano, é muito diferente, mano. Eu sou muito diferenciado nesse Mas ponto. falta muito isso, Diego. É. Falta muito isso. Na verdade, a igreja se colheu nessa questão. Porque todo mundo só quer tratar de gente quando tá dentro. Ninguém quer tratar quando tá fora. E a realidade é o contrário, não, né? Entendeu? E o que precisa é isso, as pessoas que estão fora. Entendeu? Muita gente tá precisando, às vezes, ali, tá fora. Uma tá, palavra, né, cara? Que é, e às vezes, desviado, alguma coisa assim. Uma atenção, Entendeu? nada. É porque, na verdade, hoje a gente vê que as pessoas se preocupam muito com consigo mesmo. E aí esquece da outra, né? Até falei aqui, preocupa muito mais. E tem às vezes dentro da igreja você tem que olhar um pouquinho ali pra alguém e tudo, mas porque você acaba, assim, ó, eu quero tomar todos os cuidados comigo, mas, tipo assim, qual é o cuidado que eu tô? O cuidado errado, a ação errada. Porque às vezes não deixa de ter intensidade na adoração. Aí você começa a se conhecer, começa a conhecer ele, e aquilo já começa a te suprir de uma forma que você vai começar a ter uma visão para quem está do teu lado. Estando dentro da igreja ou estando fora da igreja. Aí você começa a entender o que você tem que fazer. Aí é essa parada que falta, porque às vezes as pessoas buscam de uma forma, tipo assim, qualquer. Entendeu? Assim, não, pô, se eu botar a mão ali, né? Domingo eu sou crente. Se eu levantar a mão ali, se eu falar mais alto no louvor, se eu der um aleluia na hora que o pastor estiver pregando, pô, aquilo ali eu vou me transformar. Não é. não é. Você não entende, as pessoas não entendem que o relacionamento com Deus é fora do culto. Exatamente. O culto você vem para cultuar ele, para você entregar teu louvor, tua adoração, né? Para você fazer isso com teus irmãos, comunhão. Agora não é aqui que você vai ter essa intimidade, vai gerar essa intimidade com ele. Exatamente. É isso. Tu falou do cuidado ao próximo, né? Às vezes dentro da igreja, eu vou dar uma palavra um pouco forte, mas que a gente precisa entender essa realidade. Dentro da igreja nós somos um corpo. É um corpo de Jesus dentro de uma igreja. Quando a gente se membra dentro de uma igreja, a gente se torna um corpo. E se a gente que é corpo, se eu sou a mão, um exemplo, se eu sou a mão e não sinto meu dedinho doendo, eu não estou fazendo parte do corpo. Não tá, mano. Como eu posso estar dentro de uma igreja e não sentir do meu irmão? Como eu posso estar dentro da igreja e não entender o que meu irmão está sentindo? Eu não estou no corpo.
Porque se a minha mão tá doendo, a minha cabeça sabe. Eu sei, eu tô sentindo. O corpo todo sente. Se o meu dedo mindinho inflamar, eu tenho febre no corpo todo. Então como é que às vezes tem uma pessoa dentro da igreja precisando de uma necessidade e tem gente que não abraça aquela pessoa? Pois é. Isso acontece muito, cara. E anatomicamente, tá, Deus já deu esse sinal pra gente, porque o único rosto que a gente não consegue ver é o nosso. Não é isso? O único rosto que eu não consigo ver aqui é o meu. Eu consigo ver o de vocês, mas o meu não. Isso já é um sinal, cara, eu preciso olhar. Mas eu vejo não. Exatamente isso. Eu não consigo, só se eu ficar em frente ao espelho. Mas os sinais já estão aí. E para que isso aconteça, cara, que a gente comece a olhar o corpo como um todo e sentir a dor do outro, a gente precisa muitas das vezes sair da nossa bolha. Porque talvez seja muito confortável para mim, para vocês, pelo ambiente que a gente vive. Mas será que a igreja como um todo está saudável como o ambiente que a gente está? Não dá para saber. A verdade é essa. Então, que se espalhe isso, que a gente comece a sair um pouco mais da bolha. Eu falo nós no sentido igreja. Que a gente saia da nossa bolha e comece a olhar mais com carinho, com amor pro nosso irmão. Como é que a gente muda o mundo? São pequenos atos de amor. E o legal disso tudo é que, por exemplo, igual o Diego falou, ele é do X1, né? E isso vai contar, isso é característica e vai ter pessoas do lado dele assim. Mas às vezes se tu teu chamado é uma outra coisa, mas às vezes, se tu tá fazendo certo, se tu tá cumprindo aquilo que ele quer pra tua vida, vai começar a surgir pessoas que vão precisar na área onde você está. Exatamente. É isso. Na área onde você está. É isso. Aí você vai começar a cuidar. E ele vai fazer chegar. E ele vai fazer chegar. O negócio é seguir. Se você tá cumprindo aquele teu chamado ali bonitinho, cara, existem pessoas que precisam que você faça esse tipo de obra, seja lá qual for. Sempre vai ter alguém. Vão chegar pessoas até você que Deus vai enviar porque precisa ser tratado e ouvir a tua experiência. É isso aí. Pessoas vão ser tratadas e vão fazer parte do teu convívio para te ajudar com outras pessoas que estão aí fora. Isso, e a Brand vai se expandindo. Aí é assim que ele vai descobrir o chamado dele. É isso aí. É igual avivamento, né, mano? Avivamento é igual a brasinha que a gente fala. Só vai pegar fogo se encostar mais brasa aqui, né? Isso aí. Igual um churrasco, vai fazer um churrasco, tem que botar um fogo em um lugar só, mano. Daquilo pegar fogo, tem que botar mais carvão em cima. Vai ser igual ao avivamento, é isso. Quanto mais pessoas chegarem perto de tu com o mesmo propósito que tu tem, mano, a chama vai acender cada vez mais. Aumenta a intensidade. Exatamente. Por que eu acho igual sobre o avivamento hoje? Ele fala muito, poxa, teve um avivamento para Edgares, teve Bill Wesley, entendeu? Mas só ouve falar, mano. Muita gente fala, e eu sou apaixonado nesse avivamento, mas não tem coragem de viver o avivamento dentro da igreja. Aí o pessoal fala assim, eu queria estar lá, mas ninguém quer gerar. Eu vou gerar o avivamento. Exatamente. Até porque o poder do avivamento, o que caracteriza o avivamento, mano, ele vive dentro de nós, irmão. É isso aí. O que a gente precisa fazer para acontecer? E não é sobre acontecer igual foi lá, cara. Não é isso. É acontecer da maneira que precisa acontecer. É isso aí. A intensidade que o Senhor mandar, mesmo. Isso eu acho que lá não tinha bandeira de igreja. Não. Lá era todos no propósito só. Entendeu? Qual é a busca? A busca é uma só. Qual a intenção? Era uma só. Quer ver uma parada que revela que não há lobbies? Por exemplo, numa pregação, por exemplo. Já ouviram falar de Charles Spurgeon, né? Uhum. Cara, ouviram falar da pregação dele, Pecador Despedido na mão de um Deus irado? Já ouviu? Essa é... Sabe como é que ele pregou? Ele escreveu uma carta, ele começou a ler a carta. Olha que loucura. No púlpito, em vez dele pregar, igual a gente tem esse todo de pregar, ele ficou lendo. Lendo. As pessoas começaram a agarrar os pilares, coluna da igreja, agarrar a coluna, agarrar na cadeira e pedindo a ele, gritando dentro da igreja, para, porque foi tomada a igreja de arrependimento. Os irmãos pediam para ele parar. Para, pelo amor de Deus, parece que eu vou afundar aqui, para. Porque a presença, Deus queria fazer algo ali. Eu entendo isso, que Deus queria fazer algo ali. Não há um molde, é sobre Deus. E ele encontrou alguém disponível. Não precisa nem abrir a boca, né, mano? Você precisa estar disponível. É só isso. E quando a glória de Deus, a cultura do reino, encontra alguém disponível, o que está aqui torna a realidade, pô. É onde que bate, dá o choque. E aí, o que você falou da chama? Você vai juntando aqui, ó. E aí, meu irmão,
Fica impossível você não sentir. Impossível. Quando você acende uma churrasqueira, tá lá no comecinho, você só sente se você fizer o quê? Ficar perto com a mão ali, a mão perto. Pra sentir aquele calor. Isso. Mas, quando vira brasa, qualquer um que estiver passando por perto sabe que, meu irmão, ali tem fogo, pô. E é assim que tem que ser com a gente, pô. Assim lá mesmo. Isso. Onde a pessoa chegar e sentir aquilo ali. Olha, Diego chegou aqui, que alguma coisa aconteceu aqui. Ou então, isso acontece já acontece sutilmente e a gente que não se dá conta. Por exemplo, você chega numa roda de amigos seus, chega no futebol ou qualquer outro lugar, e alguém já muda o vocabulário dele. E fala um palavrão e fala assim, pô, desculpa, desculpa. Mano. Mas não é por você, né? Mas é a presença que tá Isso, é o que você ele faz. enxerga diferente em você. Porque até então ele tava falando palavrão na roda com 10 homens ali. Você é melhor que eles? Não. É só que tu tá carregando, irmão. E aí tu sabe que tu tá indo no caminho certo. Mas aí tu também sabe a responsabilidade que carrega. Exatamente. Porque a partir do momento que você chega numa roda de amigos, você fala, e as pessoas realmente sentem diferente, mudam o papo, mudam o assunto, se seguram no palavrão, você fala assim, opa, eu carrego uma responsabilidade diferente aqui. Porque se você cair, toda aquela autoridade que você tinha naquele grupo, você perde e derruba um grupo. Que às vezes você tinha na mão. Eu gosto de falar quantos caem contigo, mano. Exato. Não é só você ficar sozinho. Porque todos nós, mano, querendo ou não, somos vistos por alguém. Sim. A pessoa acha, pô, ninguém tá me vendo, Deus não tá me vendo. Mas, mano, todos nós somos vistos por alguém. Sim. Então você vai ser referência pra alguém. Muitas pessoas acham que às vezes a gente, nem muitos botam na cabeça, pô, eu sou uma referência negativa. Não é, mano. Não. Entendeu? Mas a cabeça da pessoa, né? Muda. A gente falou, a gente chega num lugar, tem que mudar aquele ambiente. Onde a luz chega, a treva, né? Sai. Então é muito bom a gente estar nisso aí, mas tu falou também, é muito perigoso. Porque redobra a tua vigilância. É isso aí. Porque tu tá ali, mano, tu vai ser uma referência pra ele, mas não olha que tu der também, os 10 vão te apontar o dedo e falar, mas tu não é crente. É isso aí. Não é tu que, né? É isso aí. Ou uma conversa que você nem vai saber. Exatamente. Por exemplo, a galera tá conversando e fala assim, pô, mano, eu tô afim de ir na igreja. Tu vai na igreja, tu não lembra lá de Diego, Michel, pô? Vivia na igreja e... Pô, aquele cara lá tá na igreja. Era lá, mano. Aí você falou, responsabilidade. O dia a pessoa tá te, né? O que você tá. Tu tem que saber o que pega. Isso, e talvez se a pessoa te mostra isso aí, é capaz também. Às vezes você não tá carregando nada, você só tá indo. Aos dois, né, mano? Aos dois. É isso aí, né? Isso aí. Porque não adianta tu estar envolvido em muita coisa e não tá focado no que é pra focar, mano. Às vezes uma pessoa tá do seu lado. Eu falei um negócio lá no GC, na quarta-feira passada. Porque normalmente, cara, a gente sempre escuta muito esse discurso. Pô, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Mano, não. Eu quero quantidade com qualidade, irmão. Porque senão eu paro aqui. Tá muito bom. Somos poucos. Nós quatro, um exemplo, nós quatro, quando a gente se encontra, a gente tem a mesma linguagem, a gente tá no mesmo objetivo, para por aqui, pô. É qualidade, não é quantidade. Não. É a quantidade com qualidade. É isso aí. E aí é onde a gente vai buscar. Tem eles para poder tratar. Esse negócio, não adianta você crescer, né? Sem só ter quantidade se você não tiver qualidade, né? Não adianta você também ter um monte de qualidade num grupinho pequeno. Mas eu acho que acabou. Tem que sair dali, tem que sair. Você não pode reter fora, pô. Não pode reter o que o Espírito Santo faz, cara. Tá errado de qualquer jeito. Se você cresce sem saber muita coisa, sem ter a qualidade para suprir o que aquele crescimento está acontecendo, não tá adiantando nada, só é chance. Porque nós temos que ter a qualidade para atingir a quantidade. Isso aí. Isso aí. Entendeu? E é o que a gente tem que buscar, né? É isso aí. Não adianta a gente igual se juntar, vamos supor que a gente se juntasse aqui, sempre nós quatro, então a gente já tá benzão aí dentro da igreja, tem uns 10 homens que, pô, precisam estar nessa mesma vibe que a gente tá, precisa estar nessa mesma intimidade que a gente tá. A gente tem essa questão de poder passar isso pra eles, só que a gente não quer. É bobear, daqui a pouco vamos falar ali a panelinha, tá ligado? Aí é onde que gera aquele É isso aí. desconforto, né? É isso aí. E não é sobre isso, né, cara? O reino não é sobre isso. E é sempre pra fora, irmão. É sempre pra fora, um exemplo. Igual o Michel falou bem. Tá nós quatro. Nós quatro que eu tô falando aqui é só um exemplo. Tá nós quatro, beleza, estamos cheios. Mas e
Acrescentamos o que no reino, pô? Que diferença fez na vida das A pessoas? gente tá só se enchendo. E sabe qual é o mal? Que as pessoas pegam essa questão até da panelinha, por quê? Porque a gente tem um entrosamento melhor. E o fulano não tem entrosamento. Então, se eu trazer fulano pra cá, pô, não vai ficar aqui não. Não, cara. Algum momento ele vai pegar isso. Isso aí. Às vezes ele vai se sentir melhor, ter um contato melhor com o Emerson. Isso aí. Isso é identidade, né? É a identidade. E não quer dizer que porque ele vai chegar depois, ou se ele vai ter um contato mais com o Emerson, que ele não pode estar aqui. E as pessoas acabam ficando muito assim, não, porque a gente tem um treinamento muito bom, tem que ser só a gente. Não pode ser outra pessoa, não pode ter outra pessoa, porque aí, cara, tu tá deixando de fazer aquilo que tu quer, irmão. Pois é. Entendeu? Tu só tá ali pra nada. Tipo assim, tu pode ser o melhor, o mais sábio, o mestre da palavra, que não vai adiantar de nada. Não tem nada de tocar toda a tua palavra. Porque o que a gente tem que buscar não é pra gente. A gente tem que buscar pra ficar pra gente. Não, pô. Porque igual o Satanás quando tentou Jesus, não foi? Eu tenho uma parada dessa. Ele tentou Jesus, transforma a pedra em pão. Jesus não ia transformar? Mas por que ele não fez? Porque ele não fazia pra ele, fazia pro próximo. Isso aí. Entendeu? Usava o poder dele pro próximo. Então o que a gente tem que fazer? Se encher pra jogar, pra transbordar no próximo. E essa é uma parada que eu tenho batido muito na tecla, né? Não adianta eu encher, mano. Tá aqui, ó. Só vou. É mesmo quando tu botar um balde de água ali, tu vai estar ali água parada, tu vai deixar parada, vai ficar. Mano. Se tu virar, ela vai escorrer. Então a gente tem que escorrer na água. Igual o nosso amigo que trouxe água pra gente no regador. Pega aí esse regador. Essa chave que tu virou aí é uma coisa que a gente até conversou, se não me engano, foi o Marlon. Quando a gente fala de diferença de discípulo para seguidor. Quando você virou essa chave, você virou uma chave de discípulo. Porque o discípulo, ele pega de Jesus e leva para o povo. O seguidor só tá ali para quê? Eu vou seguir a Jesus porque eu preciso. O seguidor segue Jesus porque precisa. Mas a partir do momento que você vira discípulo, você retém de Jesus ali o que você precisa aprender e você leva para o povo. É perseguir, uma hora que eu enjoar de seguir, eu posso sair fora. Isso aí. O que a gente aprendeu com os próprios discípulos? Um seguia. Um só seguia. Isso aí. Uau. A partir do momento que para ele ficou incômodo, ele quis. Porque ele só seguia. Isso aí. Ele não virou a chave. Não virou. 11 virou a chave. 11 virou a chave. Não virou. Enquanto eu tava no hype, É isso o aí. nome dele, beleza. Só que em dado momento o nome dele virou motivo de perseguição. Isso aí. E aí quando virou motivo de perseguição, qual era a vantagem? As moedas. Ele precisava ganhar alguma coisa em troca. E aí sendo seguidor, o que chamou mais a atenção dele? As moedas. Não, porque até então, o que era Jesus, filho de Deus, ele é o filho do rei. Ele dizia que Tá no hype, irmão. aí ele vai ser o grande, ele vai assumir o trono da grandeza. Eu vou junto com ele. Eu vou colar com esse cara. Eu vou colar com esse cara que eu vou. Só que ele só fosse seguir ele. Tem pessoas que são assim, né? Ele não entendeu a mensagem. Tem pessoas que só não tem Isso, né? Tem gente que tá dentro da igreja que só tá seguindo, cara. É isso aí. Só tá Tá seguindo. no hype. Porque, cara, por um lado é até bom. O evangelho tá no hype aí, que a gente vê nas faculdades, tem uma galera queimando e tudo mais. Mas traz isso aí também. Que é uma galera que vai olhar e fala, pô, tem um movimento aí que vai uma galera bacana, estão à noite, eles cantam uma música legal, confortável de ouvir, fala coisas doces, e vai lá, pô. Só que quando a coisa aperta, quer ver um exemplo legal? Tu pega uma garrafa d'água, pô. Garrafa d'água. Eu vi isso no podcast. Tu espreme ela. O que vai sair de dentro dela? E se tu quiser que saia suco de maçã? Vai sair suco de maçã? Vai sair água, pô. Quando a vida te aperta, vai sair de você daquilo que você se alimentou. Isso aí é daquilo que você quer. O que você se alimentou, irmão? Foi do hype? Ou foi da palavra da verdade? É isso aí. Porque se a vida te apertar, o que vai sair? Palavra ou murmuração? O que vai sair? Fé ou descrença? De que você tá cheio? É aí que a pessoa vai ver quem é ela de verdade ou não é. Aí você vai se perguntar, a coisa apertou. É isso aí. Jesus, te entrego o meu dia, tá tudo bem. Vamos O controle tá na tua mão e é tu que faz. Eu não posso fazer, eu tô fazendo. Não, e não é verdade, você sabe pra ele, olha, hoje meu dia não foi bom. Não, Eu te entrego o meu dia, mas hoje eu tô destruído. Foi o que o Mauro falou, né? Parte, cara. Se eu me entregar o dia bom e o dia mal também. é. Entendeu? Mas é sinceridade com ele, né, mano? É isso. É teu amigo, pô. Isso aí.
Esse aí que tu falou já, do aperto, né? Da pessoa botar pra fora o que a pessoa tá retendo. Tem pessoas que não chegam nem no aperto, porque a partir do momento que a pessoa começa a apertar, ela pula fora. Porque ela é seguidora. Então ela é seguidora enquanto Jesus está curando, tá abençoando, mas não é que Jesus dá uma palavra de repreensão, a pessoa vira as costas. É o primeiro a virar as E costas. aonde é necessário pra pessoa mudar, tá ali. Ela espera Exatamente. o final. Porque o que muda, isso aí, o que muda uma vida de uma pessoa não é uma bênção, não é uma cura, não, meu. Não é uma palavra, meu irmão. É o aprendizado da palavra, é o processo. Por que todas as vezes que Deus ia curar, ele falava, perdoados estão seus pecados? Fala, caraca, quem é esse que vai perdoar meus pecados? Entendeu? Ele sempre perdoava o pecado dele, para ele entender que a vida dele estava paralisada por causa do pecado. O maior que o milagre era você perdoar o pecado. ter os seus pecados perdoados. Imagina você chegar naquele momento, perdoados são os teus pecados. Não é o pecado que tu cometeu ali naquela hora, perdoados são os teus pecados. Mas isso é bem difícil também pra gente. Será que a gente consegue olhar pro outro assim? Como ele olhava, perdoar os teus pecados? Difícil. Difícil. Você consegue até ver essa graça aí no outro, quando a história, por exemplo, é Emerson e Michel. Isso aí. Discutiram, brigaram ali, aí tu olha e fala, cara, Emerson, perdoa o Michel. Você não pode olhar assim, Mas foi foi contigo, irmão. Quantas vezes eu vi entrevista aí que é assim, a mãe do menino que foi morto perdoou o cara que matou. Ela praticou o amor de Jesus, irmão. Mano, isso é pesado. Mas ela praticou Uma vez ou outra. Então, é isso aí, é isso que eu falei, vira notícia. Mas você não vê aquilo, porque quando acontece, vira notícia. Mas era pra ser algo normal, cara. Sabe por quê? O que foi praticado na cruz? O perdão, cara. E ela não era seguidora. Ele foi praticado o perdão. Se eu e você não perdoam, nós estamos querendo ser maior que Jesus, pô. Mas o modelo da oração é isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como. Irmão, isso é muito sério. Se você não perdoa o teu irmão, Deus não te perdoa. Escuta isso aí. Ele não te perdoa. É bíblico. O modelo da oração já te aponta isso. Então, cuidado, quebra teu coração. Quem tiver que perdoar, libera perdão, porque isso é muito sério. É bíblico, cara. É muito sério. Então, se você tiver que gastar um tempo com isso, né? Cara, a gente sabe que não é fácil. Às vezes a pessoa passou alguma situação que realmente eu sei que não é fácil você chegar e perdoar assim, da noite pro dia. Mas fala assim, Espírito Santo, eu entendo o princípio do reino, eu entendo que eu preciso perdoar. Trata isso em mim, para que eu possa chegar ao regador. Vou nem perguntar quem trouxe esse regador, não. Não, mas ele falou que tava regando semente também. Opa, então rega a semente aqui, eita glória. Bota na semente aqui também. Gente, não repara não, tá? Ou repara. Repara. Mas voltando aqui ao assunto. Às vezes você precisa chegar alguma pessoa, chegar alguém que te causou alguma dor, alguma coisa. E eu entendo que alguns processos é difícil você chegar e perdoar. Mas você precisa entender que é necessário. Para sua vida ser destravada, para a vida da pessoa ser destravada, você precisa liberar o perdão. E esse é um processo do reino. Se você fala assim, eu nunca vou perdoar. Peraí. Se Deus, se Jesus veio na terra mostrando que é possível perdoar, quando ele estava lá na cruz, né? Quando o pecado caiu sobre ele, ele olhou para o céu e falou, Deus, por que inclinaste seu rosto sobre mim? Porque o pecado fez a acepção dele com Deus, né? Deus foi o único peso do que pecado. separou. Exatamente, fez a separação. Fez a separação. Então, por ver como é que o peso do perdão que ele teve sobre as nossas vidas foi tão grande. Ele vê o pai dele virar o rosto para ele. Então, eu e você somos quem para não perdoar? Precisa conviver com a pessoa, tem que perdoar, né? E precisa, exatamente. Perdão, isso aí. Perdão não quer dizer que você precisa ter comunhão, aquela coisa. Essa pessoa não, cara, não existe isso. Mas é preciso. É princípio. É o que você falou, é um processo árduo, muitas das vezes, porque tem histórias muito pesadas também, sim, cara. E aí é um processo árduo, mas é necessário. Não é sobre você pode ou não fazer. Irmão, tem que fazer. É princípio, cara. Ele não é destravado por causa disso, mano. É falta de perdão. E talvez a maneira que você está buscando perdoar possa ser que não esteja na direção certa. Porque quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo? É o Espírito de Deus. Talvez, se você buscar mais intimidade com ele, o fruto do Espírito isso. É mais fácil do que tu pode imaginar, mano. Pois é. Quanto mais ele está disponível pra gente. Isso aí. Quer ver uma parada? Outra que eu gosto muito de falar.
Quer ver outra parada? Adão e Eva comeram do fruto. Entenderam, fizeram de errado, se esconderam. Mas eles tinham uma reunião com o Senhor marcadinha ali. Todo dia. O Senhor já sabia o que eles tinham feito. Quem foi até o encontro? Deus. Ele estava lá, irmão. Ele estava lá. E a voz dele ecoa até hoje. Para você que está ouvindo aí, a voz dele está ecoando até hoje. Adão. E ele está chamando Adão. Adão. E talvez o que ele está fazendo nesse momento é te chamando, cara. Não adianta fugir, né? E aí, por mais que Deus te ama no meio da tua bagunça também, irmão, vai até ele. Ele só não vai deixar você permanecer do jeito que você tá. Que ele não é um Deus de bagunça, mas ele te ama no meio da tua bagunça. Exatamente. Vai lá e tenta arrumar tudo, pô. É isso. E aos poucos. Você não arruma uma bagunça. Não. Eu não consigo arrumar uma bagunça do padre dos meus filhos assim. É um processo. A gente não bagunça Hoje, ele organizou. Deus chamou lá no meio da bagunça, irmão. Eu não bagunça com força. Só Deus sabe, cara. A gente tem o posicionamento de Isso aí. escutar a voz dele, mas não adianta também eu querer arrumar minha bagunça da minha casa e não escutar a voz dele. E nós fomos do jeito que ele tá. Exatamente. Nós não permanecemos do jeito que está. É isso aí. Cara, e tu só vai conseguir, tipo assim, ó, a gente vê uma bagunça ali, tem essa jogada ali, a camisa tá lá, a calça tá ali, e tipo assim, eu quero fazer isso, e tu não quer fazer nada. Fala, senhor, eu quero arrumar bagunça. O que eu tenho que fazer com ele? Qual é agora? Eu tenho que pegar o tênis de começa. Ou guardar a calça. Ou eu guardo a camisa. Porque até nisso ele vai te guiar, olha, eu quero que isso aqui seja tratado com ele. Ou depois a gente vai tratar isso aqui. Depois a gente vai tratar aquilo lá. Às vezes pode ser que você comece a ser tratado na força, naquilo que mais te incomoda, ou então você começa a ser tratado nas pequenas coisas, até você ter uma bagagem para chegar para ser tratado naquela coisa que te mais machucou. É isso. Só que a gente precisa. O que tu quer que eu faça primeiro? É isso aí. Eu tenho mania de fazer listinha das coisas. Até comentei isso lá com vocês. E eu tô já há 2 semanas que eu tô com 3 pontos, mano, que não consigo romper. Tem coisas que incomodam o Senhor. Por quê? Eu arrumei uma estratégia. Todo domingo que eu tô tomando banho pra vir pro culto, eu faço um levantamento do que foi minha semana. E aí eu pergunto pra Deus, cara, peraí. Quantas experiências contigo eu tive e quantas vezes eu entendi que eu entristeci teu coração? O que tá pesando mais na balança? E aí, quando essa balança é uma distorção eu mais entristeci o coração do Espírito Santo, meu irmão, eu preciso anotar. É isso aí. E aí eu olho e falo, Deus, me traz a memória e eu anoto. Eu anotei 2 semanas atrás 3 pontos. E, mano, persistente pra tentar mudar, mas Tá no processo. tô no processo. Tá entendendo que é o processo. Não é porque não aconteceu que você não vai Isso aí. fazer, e não é por causa disso tudo que você vai abrir mão aqui. Tô abrindo mão porque tu não me tratou aqui. Isso aqui não dá mais pra mim resolver. Não é assim, pô. Tô devagarzinho, tô avançando. Exato. Não tô parado, tô avançando. Mas, por exemplo, você falou, de repente eu já guardei a camisa ali. Pra arrumar essa bagunça, falta pegar o calçado que tá ali, uma meia, Isso aí. mas uma hora eu vou chegar lá, eu vou pegar. Mas você precisa pautar esse tipo de coisa também. Na tua balança da semana, irmão. Você teve mais experiências com Deus ou teve mais experiências de entristecer o coração de Deus? Você precisa repensar sobre isso. Quando outra balança bate, né? Mano, Dolorido. Eu tenho que mudar esse Cara, isso aí que você falou, e isso tem muito a ver também com aquilo, por exemplo, quem gosta de estar adorando, tipo assim, faz parte do Ministério de Louvor da igreja. Porque isso aí devia ser o parâmetro. Não só para isso, mas para todo mundo, porque tá no altar é sério, mano. sério. É sério. É a mesma coisa que a gente até falou, mas a Gabi falou na vigília e tudo. Quando Moisés chegou, qual foi o que ele pediu? O que foi que Deus ali falou para ele? Tira a sandália dos teus pés. Por que a sandália dos pés? Porque a sandália talvez foi a única coisa que sobrou do Egito. E ele não queria nada com o que ficou para trás. Ele queria daquilo para frente. Então ele tirou o que ficou para trás. Ele tirou a sandália do Egito e foi para ter um encontro com ele.
E às vezes a gente tá ali e aí a gente, muitas vezes, as pessoas não tiram a sandália. Isso aí. Entendeu? Aí, tipo assim, e o mais importante que as pessoas devem entender, porque tem muita gente que vem na igreja, tá aqui embaixo e precisa cultuar, né? Tem que saber, tipo assim, cultuar. Mas principalmente quem tá no louvor e você não tá da maneira que você deve estar, porque quando você tá no louvor, que você tá adorando, aquilo sobe um incenso suave, né? Deus fala, pô, para tudo aí, porque ó, eu quero sentir, né, o louvor dos meus filhos. Assim. E para tudo. Aí imagina, tipo assim, tu mandando um cheiro qualquer lá pra cima. Imagina tu mandando imagina tu mandando um cheiro de enxofre pra ele. E tipo assim, e o pior de tudo, do jeito que você, daquilo que como você está, tá contaminando todo o resto. E isso é perceptível, pô. Quando a gente tá a gente chega pra cultuar o Senhor, o Ministério de Louvor abre o culto. Muda a atmosfera. Muda a atmosfera. Abre o céu, né, mano? Muda a atmosfera. E isso tá no quê? Porque às vezes o cara toca muito bem, porque o cara canta muito bem, Nada. porque é aquilo que ele carrega. É isso aí. Ele tá com o coração aqui, ó. Entrega, pô. E ali vem o que? A gente tá entregando isso aí. E ali tá o que? A entrega. Nada é mais o louvor que é a nossa entrega de adoração. É só o resultado da entrega. É isso aí. A palavra diz que a oração os anjos vêm recolher. Isso aí. Mas o louvor e a adoração sobe como incenso. Algo que eu venho recolher é sinal que ele não vai chegar até mim. Não vai chegar até ele, perdão. Algo que ele vem recolher porque não vai chegar até ele. Precisa que alguém entregue a ele. Precisa que alguém entregue a ele. Mas como é que separa a fumaça? Como é que você segura? Não tem como. Não tem como. Vai subir. Vai subir. Aí se prepara, porque vai subir. Vai subir. Independente do jeito que você tá, vai subir. E aí é a tua escolha. Ou você tem uma entrega de uma adoração que realmente vai subir como um cheiro suave, ou se você quiser derramar um enxofre sobre ele também, tá contigo, né? Entra a balança, né? Entra a balança e a responsabilidade que você tá tendo. E isso a gente também tá falando, é o que a gente falou, não quer dizer que a pessoa tem que estar lá e é santo. Tem que estar lá. Não. Mas é como você falou, por exemplo, se o Marlon hoje estivesse na questão do louvor adorando, tivesse no louvor. Eu tenho que dar os 3 pontos, né? Que foi falado que eu tô lutando. Então, mas você tá lutando por um conserto. Você tá avançando aos poucos para se consertar. E aí tá a diferença do que se você só deixasse para lá. Então, aquilo ali, isso conta também. Às vezes você não está na sua melhor forma que você enxerga e sabe como você deve se entregar. Naquele momento ali, por esses pontos. Mas ele também enxerga que você está vendo a sua mudança. Processo. A gente só vai estar perfeito quando estiver lá. Isso aí. A gente não vai deixar de pecar às vezes. A gente não vai deixar de pecar. Porque a gente só vai deixar de pecar quando estiver lá. Mas ele vai ver o quê? A nossa luta contra isso. Entendeu? A nossa... Poxa, hoje eu evolui mais um pouquinho. Mas ele vai ter o coração e tipo assim, por isso, por você ver essa evolução, ele vê que você tá nessa luta, ele vai ver teu coração e aí ele vai aceitar a tua adoração, porque né, a adoração vai subir suave. Assim, ele tá vendo que isso tá te incomodando. Porque a partir do momento que não incomoda, você deixa aquele pecadinho ali, você deixa aquilo ali rolando. Mas é o que tu falou, quando te incomoda, você não tá certo. Tipo, só foi trabalhando a teu favor, irmão. Às vezes, de repente, não é a hora de tirar aquele negocinho que tá incomodando. Tem outras coisas ainda para tratar antes daquilo. A gente não entende, né? A gente não entende o processo de Deus. Porque na nossa cabeça tem que ser de um jeito, mas espera aí. O controle tá na mão de quem? Na tua mão ou na mão de Deus? Entendeu? Quem é que tá regendo a sua vida? Quem é que tá controlando? Isso é importante, a gente sempre deixar o controle na mão do Senhor. Quando tá bom, a gente pega o controle da mão do Senhor. E quando tá ruim, não, toma aí, Senhor. Aí fica mole demais, né? Se ele pegar e tirar esse problema de uma hora pra outra e falar agora, tô tranquilo.
Agora vai ser eu que Aí tenho o controle. Entendeu? O Guilherme falou. Tirou o controle da mão dele e pegou. Entendeu? Se ele tirar muito fácil, a gente acaba deixando ter o controle na mão e vamos fazer, mano. Todas as vezes a gente tá assim, ele falou da garrafa, mano. Amassar. Quanto mais amassar, mais tem que perseverar naquilo, mano. Percebendo que ele tá saindo. Isso aí. O que tá saindo dali? Isso aí. Tá saindo fé? O que tá saindo da garrafa? Cara, e vou te falar, por mais que a gente seja, tipo assim, a pessoa esteja ligada ou não, ela sabe que tem dentro dela. Ela sabe que vai sair nada. E onde entra lá aquela câmera que eu falei, ó, onde tá. Entra aqui. Ué. É igual aquele pote de sorvete com feijão dentro da geladeira. Ele sabe que tem feijão dentro, mas aí tu abre, opa, sorvete tá com feijão. E no outro dia faz a mesma coisa. Não sorvete. Vai de novo, mano. Exatamente isso, cara. Mas é loucura, falo que isso. Rapaz, a gente já falou tanta questão aqui. Vou levantar mais uma aqui. Sobre Bíblia, cara, sobre a palavra. O que vocês acham sobre a gente ler a palavra? Tem que ler mais? Ah, mano, tem que ler. Tem que ler. Ele fala que a Bíblia é o nosso manual de vida, né? Então, se tu quer aprender sobre, tu tem que ler o manual. Ali tem tudo pra tu viver bem, irmão. A música do Thales fala. É fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. O manual tá ali, como o Michel falou. O manual tá ali, cara. A gente precisa ler. A gente precisa conhecer qual é o modus operandi de Deus. As promessas estão ali. As promessas estão ali, muito bom conhecer. Mas você precisa conhecer os deveres que você tem também. Sim. Para ter responsabilidade com a presença de Deus. Não ser um cara omisso. Você não pode ser um cara omisso. Quando Eva foi lá comer a maçã, onde estava Adão? A maçã não foi. É maçã que eu aprendi na escolinha. A maçã. Ele falava que era mais fácil pra ser bonitinho, né? Mas ela estava ali comendo fruta, onde estava Adão? E ela provavelmente não começou só uma vez. Ele estava ali. O cobra. O tempo todo ele estava ali. Então, ou seja, ele deve ter visto ela várias vezes conversando com a cobra. Não foi de primeira. A primeira vez que você conversou com a cobra, já a cobra É omisso, pô. E a omissão ela pode se tornar pecado. pecado. Né? E o tamanho da omissão, né? Porque ele foi omisso e não tá com ela. E foi omisso e não ouvir a voz de Deus, porque a voz já era falada, olha, não coma. Isso. Ele escolheu comer também. Isso aí. Eu andei por muito tempo, vou ser sincero, eu era bem sem vergonha em questão disso. Pra ler a Bíblia. Pô, tá maluco, eu pegava pra ler, já viu aquele negócio, celular, meia hora, uma hora, mas a Bíblia não gostava, só agora. Só que como eu falei, foi gerando. É um processo. Tudo é um processo. Hoje em dia. Pra quem não tem hábito de ler, Pô, tem lido muito. igual na escola, não tinha hábito de ler. Vai aos poucos também, cara. Vai ler um A Bíblia, pra quem não é acostumado com ler, é melhor que maracujina, né? Porque o cara lê 2 minutinhos já dormiu, já tá dormindo. O celular então, pá, dentro da cara. Sim, mas tipo assim, você, tipo assim, pra quem gosta, por exemplo, pra quem gosta de uma comida japonesa, como é que o cara descobre o que gosta? Experimentando. Ele vai experimentando, aí vai pegando um pouquinho, pô, essa parada é boa, pô, isso aqui é bom, pô, esse maquimono aqui é bom, pô, esse hot aqui é bom, isso, entendeu? Aí vai, então, tipo assim, é a palavra, aí tu vai pegando ali, tu vai descobrindo, tipo assim, não é na primeira vez que tu experimentou, tu vai falar assim, nossa, é muito bom, vou pegar isso pra sempre. E não tem jeito, tu tem que ir experimentando um pouquinho em pouquinho. Um dia tu vai comer um pouquinho mais, outro dia tu vai chegar e vai ver que, opa, peraí, eu preciso entender uma coisa aqui, como é que é isso aqui? Tem dia que vai gerar uma dúvida, né? E tu vai querer. Sim. Opa, por que isso? Aí tu vai perguntar a alguém, ou então tu vai pesquisar sobre, ou tu vai lá. Porque e é muita coisa, tipo assim, fazendo seminário, tipo assim. Aí tá lá o pastor lá, vai e fala um negócio, a gente fala, não tá na Bíblia não. Aí ele fala, tá sim, mas ele não tá na Bíblia, tá. E na hora que a gente pega lá pra ler, a gente leu trocentas vezes aquele mesmo caminho que pega assim e fala, Isso aí. tá aqui, né? Até a gente lê, aí, pô, Mandar uma passadinha lá, né? é isso aí. Eu vou dar aquela lida ali, vou ler de novo aquela passagem, pô, que vou levar uma palavra, ou tá interessante, vou ler de novo. Aí você lê, você tem uma outra interpretação daquilo ali. E aí é sobre ele falando contigo no momento que você precisa, cara. A Bíblia é uma palavra viva, né, cara? Ela está em constante movimento. Você pode ler o mesmo versículo 10 vezes. Vai entender totalmente Se o diferente. Espírito Santo estiver ali com Não, e você pode ter uma questão, 10 vezes. por exemplo, tem gente que tem um texto que
mexe mais com a pessoa, que ele gosta mais, que ele pega aquele texto pra ele, né? Alguma coisa assim. E você pode estar passando 10 situações diferentes, que você pegar aquele texto pra ele 10 vezes, ele vai te mostrar uma resposta diferente, cara. Mas 10 vezes vai ser diferente. A Bíblia diz isso, né, cara? A Bíblia é a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra é Jesus, irmão. A palavra é Ele. Então, se a gente mergulha, a gente tá mergulhando em quem? Exato. Em Deus, cara. No início, era o verbo. Mano, É isso, cara. palavra, cara. É palavra. Que é um alimento sólido. É um alimento sólido. Não adianta você querer ser crente de palavra com 40 minutos no domingo. Não, e ninguém vai saber a Bíblia porque 40 minutos é a palavra, né? Você pode botar 1 hora, você pode botar até 2 horas, mas o cara vai ler o texto em 1 minuto, 2. E aí depois é a revelação. E aí depois a revelação que Deus colocou no coração. Isso aí. Então ninguém vai aprender a Bíblia com 1 minuto, 2 minutos. Isso aí. Porque alguém tá lendo. Isso aí. Não adianta tu querer vir aqui numa quinta e no domingo à noite pra... Aí você vai na escola dominical, você tem as suas experiências próprias, né? Coisa ali. Isso aí tem as coisas. Tem um estudo às vezes. O aplicativo da Bíblia tem vários planos de estudo, pô. Sim. Com temas, pô, quero entender sobre a vida de Paulo. Tem áudio, cara. Tem áudio. Isso, irmão. Tem um monte de coisa. E a gente fala que, tipo assim, às vezes cada igreja vai ter um modo que você vai conseguir aprender da Bíblia, né, cara? Entendeu? Às vezes não é mais no outro dia, alguma parada assim, sabe? Mas vai ter um modo. Se você quiser, acha, entendeu? Nós somos a geração que mais tem acesso à palavra de Deus e a que menos se interessa. A verdade é essa. A gente quer coisa muito rápida, fast food. Não, cara, a gente traz um costume, principalmente quem é brasileiro, né, que a gente fala todo jeitinho brasileiro, a gente traz muito do coisa, por exemplo, e a gente fala na parada do manual, não é uma parada assim que seja boa, mas, por exemplo, se tu comprar uma televisão, tu lê o manual? De nada. O que tu vai fazer? Ou tu vai olhar e vai ter meter a cara pra fazer, ou tu vai pegar um vídeo de alguém no YouTube. Mas resumiu aquilo na faculdade que você forma no YouTube. E é essa parada aí, cara. E às vezes a gente carrega isso, a gente carrega pra dentro de Cristo, né? E a gente não consegue ler, a gente não quer ver a Bíblia, a gente quer ver um vídeo pra ver se no vídeo o cara vai. Você escutando vai fazer alguma coisa comigo, ou então, tipo assim, eu vou dar um jeitinho, peraí, é isso aqui, então vamos falar disso aqui, pronto, sem tu saber do que é. Essa ministração aqui é legal, vou ministrar aí essa ministração. Pra botar em gente assim, porque, né? Pregação tá montada. Mas cara. Você precisa se alimentar. E a Bíblia ensina, cara. A Bíblia prega, a Bíblia faz tudo, cara. Ela é completa, cara. Ela é completa, cara. Não adianta, você não consegue ser íntimo do Espírito Santo se você não estiver dentro da Bíblia. Não adianta. Isso aí. Não adianta. Eu sei que tem que ter uma meditação de busca, você de joelhos, você no seu quarto, no seu secreto. Mas se não ler a Bíblia, não adianta. Você não conhece a pessoa do Espírito Santo. E ele precisa falar, ele fala através da Bíblia. Exatamente. E é ali que você vai entender o que Deus tem pra você, é ali que Ele vai contar os segredos que Ele tem sobre a sua vida, a intimidade ali criada. Você só conta o seu segredo pra quem você falou, só pra quem você conhece muito, que você tem intimidade. E a intimidade é só dentro da Bíblia, não adianta. E como eu te falo, tem tanta situação, tem tanta coisa, é tão rica, né? A Bíblia que, pô, se a gente não pega e não vê, por exemplo, mas se alguém fizer uma série de um livro da Bíblia, todo mundo quer ver. Ele fala, nossa, que legal, meu, cara que tem isso aí. Ai, eu amo aquela cena. Que Tá bom, mas se você deveria ter amado quando você leu É na Bíblia. Sabe? Eu acho legal, tipo assim, eu acho legal se mostrar essa cena, você vai descrevendo a cena com aquilo que você leu na Bíblia. Aí porque tem coisa que você vai ver e fala assim, mas isso aí não tinha lá não. Isso aí é licença poética, que tem, né? Então, por isso que as pessoas têm que tomar até muito cuidado quando vê alguma coisa, porque acha que é o pé da letra, né? Não é, cara. Não é o pé da letra. Isso é mandamento da nossa. Eu vi de hoje, eu falei, mas peraí, ela não teve filha não, pô? Ficou grávida, perdeu? Tem coisa que você olha assim e fala assim, cara, pô, então
isso, a Bíblia é o melhor lugar para você ver a história original. A história original tá ali. Você não passar vergonha. É uma bem seguro, seguro tá ali. É isso, né, meu povo? Tem mais algum tema aí pra levantar? Ó, os próximos, galera, vocês mandam um comentário aí os temas que vocês tiverem. Próximo a gente levantar. Se quiser aí, fazer tem que falar sobre isso, tem que falar sobre aquilo. A gente chama o pastor também. Fica tranquilo. E aí, Marlon, vamos tirar um com foi dessa cartola aí, meu amigo. Bora? Não, tô sem pai. Mas assim, a gente. É muito gostoso, né, quando a gente começa a falar do amor de Deus e eu acho que a gente resumiu bastante daquilo que a gente realmente está vivendo. A gente passou por alguns pontos. Talvez você ainda não tenha percebido, mas a gente passou por alguns pontos aqui. A gente falou da palavra, falando de avivamento, falando sobre o nosso secreto que a gente precisa, falando de louvor. E, cara, a mensagem, eu acho, central de tudo isso é sobre a presença dele. Porque a presença dele é que faz a gente querer isso tudo, né? É isso aí. O Espírito Santo, ele chama, ele convida a gente para isso. Ele é um cara educado, ele não vai arrombar a porta do teu coração para fazer morada, não vai fazer isso, mas ele também não importa como tá a casa que está dentro do teu coração. Se tiver bagunçado, ele vai te chamar no meio da bagunça, ele vai te ajudar a arrumar. Mas para isso você precisa abrir a porta do teu coração. E nada melhor para abrir a porta do teu coração do que permanecer na busca dele. É isso. Né? Porque todo aquele que busca vai encontrar. E isso é bíblico, cara. Que de verdade, que você que está assistindo esse podcast, que você sinta esse desejo de estar vivenciando mais isso, né? Porque a gente quer mais. A gente não se acostuma com a presença, a gente quer buscar mais, a gente entende que o Espírito Santo tem mais para revelar a cada um de nós. E o que eu, particularmente, estou buscando é ouvir esses segredos dele aí, o que ele tem para mim, o que ele tem para a igreja, o que eu preciso fazer para ajudar o meu irmão, a minha casa, principalmente, meus filhos. E é isso, mano. Para mim é isso. Eu acho que todos nós estamos querendo, né, ouvir isso, ver isso. Por muito que a gente tem vivido num tempo bem legal aí de avivamento, né? A gente tem falado, né? No momento que a gente teve aí semana retrasada, a gente viu que clamou o Senhor, né? O que ele fez naquele lugar. E assim, que nem Emerson falou, foi surreal, mano, mas foi. Ali a gente estava disponível, aí ele. Era ele que estava ali, não era mais a gente, mano, que estava naquele lugar. Né? Só quem estava lá sabe como é que foi. E assim, é muito, que nem a gente falou, tem os prazeres do mundo. Né? Não é ruim, mas por estar na presença dele é muito bom, mano. Não tem coisa melhor, mano. Assim, na disponibilidade mesmo dele. Gabi ultimamente fala assim, Diego, tá muito tranquilo. Cara, tirando tudo na mão dele. O que vai acontecer daqui pra frente tá na mão dele. Não é da nossa mão. Porque se a gente for querer passar à frente dele, mano, querendo ou não, a gente vai acabar, não é se desviando, mas a gente vai querer ultrapassar o processo dele. Não é assim que funciona. O processo não é meu, o processo não é teu, não é de ninguém, é dele. Então, se a gente querer ultrapassar esse processo, muitas das vezes as pessoas não conseguem suportar esse processo por isso. Quer ultrapassar o processo que o senhor tem. Não quer esperar o tempo dele. E hoje, ultimamente, eu tô bem zen mesmo. Tô falando, tá tudo na vontade dele. Bem nele. Se ele ele foi fiel pra cumprir até hoje, então daqui pra frente vai ser dele. Eu vi quem que era ontem e agora vai ser lá na frente. Então, assim, pra gente meio descansar, mano. Tiver de descansar nele. Porque muitas das vezes, igual todo mundo sabe da nossa vida, né? Foi um processo de busca constante, mano. O Gabi não cessou. Mas a pessoa às vezes busca 1 mês, 2 meses, o marido não retorna, o casamento não reata ali. Uma linha. Ah não, Deus não tá no controle, Deus não quer isso. Não é assim, mano. Aí você tenta botar a tua mão e aí Deus, por ser educado, ele vai tirar dele. Isso É pela tua mão, exatamente. É a tua vontade, não é dele. Isso aí. Como tu falou que ele é educado, que ele não arruma, então ele vai, ele vem ali. Já que você quer fazer sobre a sua mão, então tá aqui, ó. Eu vou ficar esperando qual vai ser o próximo passo que você vai dar. Se vai ser comigo ou não. E eu já ouvi isso. Não. Tu vai botar a tua mão? Vou tirar a minha. Loucura, mano. Aí esse negócio, igual a gente tá falando das arrumações e tudo. Essa tranquilidade vem porque, senhor, eu tô esperando tu me dar lá. Quando tu falar, eu vou. Se tu não falar, eu tô aqui. Se for confiando naquilo que tu vai fazer.
Só que é difícil, né? É difícil. Essa questão. Mas é possível. Mas é Mas possível. quando ele faz, mano, é muito bom. Muito E bom, tipo assim, cara, e aí a pessoa tem que parar porque, tipo assim, isso aí não vai acontecer na hora boa. É na hora difícil mesmo. Então, tipo assim, é aí que tá sendo sovado ali, ali que ela vai ver o que né, o que vai espremer ali a garrafa vai sair, entendeu? Acho que a todo momento da nossa vida, cara, ele tá Por que a gente vive num processo durante a vida? Porque é no processo que a gente cria a raiz. E a raiz é por quê? Pra gente suportar os ventos que vai vir. A gente não sabe o que tá vindo por aí, a gente não sabe o tamanho do nosso propósito. Mas a partir do momento que a gente tá enraizado, qualquer vento que vem, a gente vai aguentar, meu irmão. Então, às vezes a gente não entende o processo que tá passando. Eu vejo pessoas que passam, às vezes, uns processos que a pessoa fala, não tô aguentando. Eu falo, cara, aguenta. Quando você chegar no seu propósito, você vai entender. Você fala, rapaz, hoje, se eu não tivesse passado por aquele processo, hoje eu não suportaria, hoje eu não estaria vivo, coisa do tipo. Porque o Espírito Santo sabe. Conhece o nosso passado, presente e futuro. Então ele sabe o que nós vamos passar no futuro. Às vezes está passando uma dificuldade financeira, a Espírito Santo está te tratando. Lá no futuro, de repente você vai abrir uma empresa, alguma coisa, você vai passar por uma turbulência, né? E aquilo que você aprendeu nesse momento aqui hoje vai te suprir lá no futuro. Então a gente tem que descansar no Senhor, entendeu? Entender o que está acontecendo no momento e de maneira nenhuma abrir mão. Viver buscando o Senhor, por mais que o momento seja difícil, não deixar de buscar a presença dele, não deixar de estar com ele, não deixar de ter um tempo com ele, porque se a gente não tiver tempo com ele, que é da gente. Esse não vai ter intimidade com o cara. Não vem, cara. Mas é o que a gente tá falando, mano. Se tu tiver debaixo do propósito, tu vai suportar aquele processo. Vai, pô. Por mais que seja doloroso ali, tu vai saber que ele tá no controle, mano. Por mais que seja esmagado, entendeu? Ele tá no controle, né? Tu sabe que ele tá ali, mano. Ele não vai te deixar. Ele não vai deixar um filho, né? Ser um amparo dele. Não vai, pô. Então, tudo isso faz parte do processo. Até quando diz, até no momento, né? Quando ele tá em silêncio, ele fica trabalhando, né? Você vê, aí agora tu falou do povo que ficou lá 40 anos no deserto. Beleza, ficou 40 anos no deserto. Mas Deus não deixou de prover em nenhum momento. E ficar Bom, às vezes por causa dele mesmo. Mas então, por causa deles mesmo. Ficaram 40 anos, é que a gente costuma falar, que o teu deserto é o tamanho da tua língua, né? Quando eles estiveram lá. Mas tu vê, mesmo assim, Deus não deixou de prover o maná, a coluna de fogo, a nuvem durante o dia, as roupas crescendo. Então às vezes a gente está dentro de um processo ali, reclamando. O processo vai durar enquanto você não entendeu o que você está passando aí. Mas mesmo assim o Espírito Santo está ali provendo, está ali guardando, está ali mantendo, está ali dando livramento. A gente só precisa entender, cara. Sabe o que é interessante disso? A confiança ela precisa ser total. Você precisa entregar o controle totalmente. Porque quando descia o maná era para aquele dia. Isso aí. Não podia guardar. Quem guardava no outro dia Isso aí. estava podre. E é perceptível quem não confia totalmente. Por quê? Porque no outro dia, você andando no arraial, você sabia quem tinha guardado o maná. Porque cheirava mal. Se você não confia 100%, vai ser perceptível. É isso aí. Você vai querer botar a mão nas coisas. Ou você entrega o controle totalmente e confia que ele vai prover. E aí é o presente. Se você guardar, irmão, para tentar comer no outro dia, Já é. não é sobre o controle dele. É sobre o seu controle. Tu nunca entregou o controle pra ele, né? Isso aí. Isso aí. E aí é onde vem as pressões da vida. Depressão, pressão do passado. Ansiedade, pressão do futuro. Se eu tenho ansiedade, é porque eu não entreguei totalmente o controle das mãos dele. É isso aí. Porque a gente não está vivendo o presente. O futuro pertence a ele. Os outros que vai acontecer, né? O futuro pertence a ele. Eu não estou dizendo que você não precisa se programar para as coisas ou planejar. Não é sobre isso. Não. É sobre, cara, se é algo que você não tem o controle, que você não tá à tua altura para poder resolver, é só com ele. Então, não, confia. É isso aí. Confia. 100%. Para não viver essa pressão do futuro, que é a ansiedade. Você está ansioso nisso. Você está sendo pressionado por algo que nem aconteceu ainda. Isso é louco, né? Muitas das vezes a gente se pega nisso. Eu me pego nisso. Sim, eu também. Eu me pego nisso. E a gente precisa aprender a confiar mais nele. Não guardar o maná para mim. Até porque, né, a gente pega muita linguagem e fala, né? Pegar a partir que ele fala, eu sou o que sou. Né?
Aí, só que no hebraico não existe o tempo presente. Ou é passado ou é futuro. Então, geralmente, aquela ideia, eu serei que serei. Então, você só sabe. Isso aí. Então, é essa parada. Deixa acontecer. Confiar que lá na frente, Deixa o Espírito Santo fazer. Pro novo entrar, o velho tem que sair, né, mano? E assim, É isso. Coisa linda, hein? Rapaz, galera, se deixar a gente vai embora. Quanto tempo? 1h20? Se deixar a gente vai pra noite adentro. São 11h48 da noite. Se deixar a gente vai embora. Mas como eu falei, como eu falei lá no início, né, é o Espírito Santo que rege, é o Espírito Santo que comanda, né, que direciona. Eu creio que os assuntos que foram tocados aqui vai servir para algum momento da sua vida, ou já está servindo. Ou se de repente tiver alguém que você entende que está passando, precisa ouvir alguma coisa que foi falada aqui, manda para essa pessoa aí, compartilha com ele, manda para ele aí o link, tá? Porque tudo que foi falado aqui, como eu disse, foi direcionado pelo Espírito Santo. Então não foi à toa, não foi dito à toa. Aqui tudo que foi falado aqui nós já vivemos, Marlon, Diego, Michel, eu. Nós passamos pela maioria das coisas que a gente passou aqui. A gente só falou o que a gente viveu. A gente viveu as tentações, a gente viveu perseguições, a gente viveu a busca, né? E todo mundo aqui teve um período que não buscava e teve, a gente está vendo, graças a Deus, um momento de busca, né? Onde a gente está vendo o Espírito Santo fazer algumas coisas, né? E quando você começa a buscar e que você vê o Espírito Santo agindo, é maravilhoso. Você vê as coisas se encaixando, você vê, como foi falado aqui, as pessoas vindo até você porque precisam ver algo que você viveu, alguma coisa que o Espírito Santo já passou para você, e você vê aquilo sendo formado de algum jeito, o teu ministério sendo formado de algum jeito, pessoas sendo mudadas através da sua vida, porque primeiro Deus transforma a sua vida para você transformar outras vidas, né, através da nossa vida. Então, espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, com as coisas que foram ditas aqui. Esperamos voltar aqui de novo, né? Que foi muito bom. Então, por favor, gente, bota no comentário aí quais assuntos vocês querem que a gente traga aqui na mesa com o pai. Se quiser visita aí também, ó, pra orar. Eita, manda mensagem. Vambora, chamamos pra isso. E assim, acho que vamos finalizar. A galera que também tá chegando na igreja agora, que não se encaixou ainda, mano, procura a gente, que a gente vai tentar fazer a melhor forma pra você estar encaixado em algum lugar com a gente, mano. Isso aí. Porque não adianta eu querer fazer uma coisa sozinho. Não. Se não tiver, como nem o Everton falou, o corpo, tá faltando a parte do corpo. Às vezes a parte do corpo é você chegar perto da gente. Isso aí. Então hoje a gente, tem buscado, assim, tá nesse ambiente mais amigável, mais a galera. Então você que tá meio deslocado, mano, cola com a gente que vai ser sucesso, né? É isso. Isso aí mesmo, gente. A gente chegou na igreja, cara, você que é novo. Cara, às vezes as pessoas veem um grupinho e falam... Você que é velho também, pode ver. Às vezes você vê um grupinho, cara, não é que aquele grupinho é uma panela, cara. É um grupo que tem uma intimidade um pouco a mais, de repente, porque... Ou seja, uma panela. Porque trabalha ministerialmente junto, tem um pouco de intimidade. Então, cara, não quer dizer que aquele grupo é fechado, ali não tem acepção de pessoas. A igreja toda está aberta a receber. Não precisa chegue, cara, entendeu? Puxa assunto, a gente está de braços abertos aqui para acolher você, entendeu? O que a gente mais quer tá junto. Só se prepara que a gente fala muito. Pode ter filha também, mas não só. Exemplo, aliás, mas ali é o programa, não é a tampa, né? Mas é uma resenha boa, uma resenha saudável. Entendeu? O principal é isso aqui, cara, de falar do amor de Deus. A gente tava preocupado antes de começar o podcast, né? O Diego ali. Mas como é uma coisa saudável, cara, é uma coisa que é natural, eu falei, cara, a gente conversa natural fora das câmeras. Então vai ser a mesma coisa, só que vai ter uma câmera filmando. Se torna leve, né? Entendeu? Então se torna leve, porque é uma coisa que a gente vive, cara. Você falar do que vive, se torna leve e, cara, você simplesmente fala normal, como se fosse algo normal, porque graças a Deus a gente tá vivendo isso. É gratificante. Eu agradeço muito a Deus por estar vivendo esse momento que eu tô vivendo. Agradeço a Deus pelas amizades que eu tenho, pela galera que tá comigo, entendeu? O ministério que eu tô vivendo lá junto com o Diego, com o Michel. Tem uns outros ministérios fora também, aí, alguns projetos que Deus tem levantado, ferramentas que Deus tem dado. Cara, eu sou gratificante demais a Deus por Ele estar me usando nessas ferramentas. Porque enquanto Deus está incomodando a fazer algo, é porque o Espírito Santo está falando. Então, se o Espírito Santo não está falando, cara, tem uma coisa de errado.
Então procure se acertar, procure buscar o jeito que o Espírito Santo fale com você. Porque a partir do momento que o Espírito Santo está falando, aí você escuta, você faz o que o Espírito Santo está mandando, significa que o Espírito Santo está perto. Agora, quando ele se cala, você tem que se preocupar. Galera, é isso. Não vamos nos prolongar mais. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Como eu disse, compartilha aí, manda para alguém, curte e manda aí pra gente. Quais os assuntos que você quer ir pro próximo podcast? Essa galera animada. O próximo podcast vai ser sobre culinária. Ó, e falando nisso, Marlon é bom de cozinha, tá? Pra quem não sabe, quem não conhece a peculiaridade do Marlon, ele é muito bom de cozinha. Isso aí, confia. Quem estiver em cima do muro pode vir pra casa do pai. Eita! Aí, vem. Bora junto, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Abraço.